E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam com boa saúde, lendo a Bíblia, que é o principal de tudo, para que nós possamos enfrentar todas essas notícias que vêm muitas vezes ao nosso encontro e que não são muito agradáveis, né? Há notícias boas, há notícias que não são tão boas, há pessoas que estão hospitalizadas, há pessoas que estão em estado grave, outras estão saindo do estado grave. Mas enfim, nós estamos orando por todos e para enfrentar tudo isso nós precisamos da palavra de Deus, para que nós possamos compreender melhor a situação que nós estamos vivendo, e a palavra nos traz a verdade sobre tudo que acontece em todos os aspectos da nossa vida, amém? Então vamos lá, nossa devocional, nós estamos em Jeremias, a partir do capítulo 7, e lembrando que isso aqui é apenas um compartilhamento de algumas coisas que nós temos nesse livro, para que a sua devocional se torne ainda mais atrativa e mais enriquecida com a graça de Deus, beleza? Então lá no capítulo 7 nós vemos que do 1 ao 15 aconteceu algo que já havia acontecido anteriormente, que já havia sido anunciado anteriormente, quando as pessoas elas estavam entendendo que o templo era como se fosse um amuleto, né, um amuleto que trazia sorte para as pessoas. Então, você vai ver isso lá em 2 Samuel, se eu não me engano, 2 Samuel, em 1 Reis também, nós já falamos sobre isso nas nossas devocionais, e ali o povo, eles achavam que, por eles estarem dentro do templo, eles diziam, o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui, então eles viam o templo como um lugar de segurança, como um lugar onde o inimigo jamais entraria, era um símbolo de garantia, um símbolo de vitória que eles tinham ali. Então eles achavam que jamais o inimigo entraria, porque seria um absurdo alguém poder entrar num lugar onde Deus estava habitando, onde Deus habitava. Então o lugar onde Deus habitava era um lugar seguro, mas nós sabemos que não é assim. Mesmo porque Deus disse que o nome dele habitaria ali enquanto o povo fosse fiel, enquanto o povo fosse obediente, enquanto o povo estivesse dentro dos seus caminhos. E o que aconteceu é que eles introduziram um culto paganizado, um culto totalmente deformado, e com certeza absoluta Deus não estaria naquele lugar, porque eles estavam com o pé no pecado até o pescoço, estavam com o pé no pecado. Né? Estavam envolvidos com a idolatria, estavam corrompidos, e Jeremias então, a partir do verso 1, ele começa a desiludir essa ideia, começa a desmistificar essa ideia, né? A segurança que eles imaginavam por causa do templo do Senhor só ocorreria se eles estivessem dentro da vontade do Senhor. Fora da vontade do Senhor isso não existe. Então Jeremias vai lá e bate firme nisso aí. E óbvio que quando você fala a verdade, as pessoas estão procurando palavras agradáveis, não vão aceitar essa verdade, por isso que Jeremias era desprezado. Lá no verso 8 até o verso 10, ainda dentro desse contexto, né, do 1 ao 15, do 8 ao 10, nós podemos observar aqui que eles roubavam, matavam, cometiam adultério, e obviamente todo esse comportamento, eles violavam os 10 mandamentos que Deus havia estabelecido lá em Êxodo capítulo 20. E além de tudo, eles queimavam incenso, eles queimavam incenso para outras divindades. Isso era um pecado muito grave. Então o relacionamento desse povo com Deus, ele não dependia de uma ligação mágica, não dependia de uma coisa, de um ritual mágico. O que eles precisavam simplesmente era obedecer. E eles não estavam obedecendo. Eles não estavam fiéis às prescrições que Deus deu quando firmou a aliança lá no Monte Horebe com o povo. Então não era magia, não era amuleto, não era idolatria, não era trazer outras coisas do sincretismo fora, outras coisas pagãs trazer para dentro do templo, que isso ia estimular o Deus a ficar com eles. Não, Deus não queria nada disso, Deus não precisa disso. O que Deus precisa é de obediência. E a mesma coisa nós não precisamos temer a nada. Porque se nós temos Cristo na nossa vida, e nós temos Deus dentro do nosso coração através de Cristo Jesus, e o Espírito Santo habita em nós, não precisamos temer de nada, nem da morte. A morte vai ser simplesmente uma passagem para a presença de Deus. O dia que nós veremos a gloriosa presença de Deus nas nossas vidas. Será algo extraordinário e maravilhoso. Então não tem o que temer, muito menos a morte. Eu vejo pessoas aí que estão apavoradas. Nossa, acontece uma coisinha e já fica toda apavorada, angustiada, com medo da morte. Não tem que ter medo da morte, não. Não tem que ter medo da morte, não. Nós temos que ter medo do pecado, nós temos que ter medo do inferno, isso sim.
Então é muito melhor você hoje ter medo, temer ao Senhor, porque o Senhor tem poder para te mandar para o inferno. Aí eu concordo com você, tema o Senhor, né? Fique fiel às condições da aliança que Ele estabeleceu no Antigo Testamento e a aliança que Cristo estabeleceu conosco através do seu sangue e do seu corpo. Fique fiel a isso, seja fiel a Deus, tema a Deus. E se você temer a Deus, não precisa temer de absolutamente nada. Nada, porque o Senhor está conosco e a vitória já está nele e obviamente nós faremos parte dessa vitória, beleza? Olha lá no verso 12 a 15, eu chamo a atenção de vocês porque é uma forma de você aprender por observação. O que aconteceu com Israel, Deus está falando que vai acontecer com Judá. Só que o povo fez o quê? O povo é teimoso. O povo é teimoso. O povo não quis saber. Então, do mesmo jeito que a Assíria destruiu Israel e Samaria, os babilônicos viriam e destruiriam ali Jerusalém. Então Deus fala assim, olha para Siló, que está lá em Samaria, que foi o primeiro lugar onde eu coloquei o meu nome no tabernáculo. E agora, olha o que eu fiz, olha a terra devastada que virou. Vocês vão ser a mesma coisa aqui no tempo de Jerusalém. Mas o povo é burro, eu nunca vi coisa igual. O povo burro, viu, cara? Nossa, misericórdia, Jesus, misericórdia. E é uma tristeza sem fim, porque você vê aqui ó, que a adoração pagã estava se tornando uma prática e envolvia todos os membros da família, conforme você pode ver no verso 17 e 18. Até a criancinha pequena, cada um tinha o seu papel no culto pagão. Isso é lamentável, que tristeza sem fim, meu Deus do céu, que tristeza sem fim. Do verso 20 ao verso 23, fala de ofertas e sacrifícios. E nós temos que nos lembrar que os sacrifícios, eles não visam manipular a Deus, jamais. Eles não visam manipular a Deus para que Deus agisse segundo a nossa vontade, ou contrário à vontade dele. Antes representam a nossa confiança em Deus, confiança nos seus propósitos, confiança na sua bondade, confiança na sua graça, de que Deus ele vai nos perdoar. Né? No caso ali, o sacrifício era feito para perdão dos pecados. Então que o sacrifício seria aceito como o perdão do pecado. E a tentativa do povo de usar o sistema sacrificial naquela época para manipular Deus é uma tentativa de um tolo, de um insensato, de uma pessoa que está sem coração realmente, como nós comentamos na devocional passada. Isso caracteriza um modo de vida egoísta, cheio de mentira, cheio de engano, cheio de erro, que na verdade essas ofertas estimulavam a ira de Deus, é isso que acontecia. E a mesma coisa hoje nós, Paulo fala que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você imagina você chegar para Deus querer oferecer o seu corpo como sacrifício vivo para Ele, mas cheio de pecado, cheio de engano, cheio de mentira, cheio de... Você não olha para a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não se confronta diante da Bíblia para saber o que está errado na sua vida, se cega como essas pessoas aqui. Você acha que Deus vai aceitar? Pelo contrário, Deus vai se irar. Deus vai se irar e vai te dar oportunidade, vai ficar falando, vai colocar pessoas como eu, que tá gravando um vídeo e falando para você, olha, se volte para Deus, olha a sua atitude dentro da Bíblia, olha o seu comportamento dentro da Bíblia, olha, uma hora você vai se surpreender com o resultado, né? Vai ter pessoas como eu que vai falar e você vai falar o quê? Ah, não vou desligar esse vídeo, muito chato, esse cara fica falando sempre a mesma coisa, né? Só que vai chegar um dia em que você vai estar na frente do Senhor, onde todas as cortinas irão se abrir, os seus olhos serão descortinados da mentira que as pessoas estão vivendo, e aí é tarde demais, porque aí já está no inferno, e aí o bagulho é louco, entendeu? Então a gente vale a pena a gente ter essas exortações, porque veja bem, você acha que essa palavra não exorta a mim também? Lógico que exorta eu ter um temor tão grande de ficar buscando na minha vida o que está de errado. E eu espero que você faça a mesma coisa na tua, porque nós estamos caminhando para o céu, e o caminho do céu não é fácil. Se alguém falou para você que é fácil, não é fácil não. A graça, ela vem de graça, mas ela traz um compromisso com o Senhor, ela traz um princípio de renúncia, ela traz um princípio de morte, morrer para o mundo e se voltar completamente a Deus, e isso não é fácil para o ser humano. O coração obstinado nosso tenta nos enganar. Por isso que Paulo fala, o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Desventurado homem que sou. Por quê? Porque é uma luta entre carne e entre espírito. E nós temos que deixar com que o espírito prevaleça sobre a carne. Isso não é fácil. Por isso que tem essa palavra abençoada que nos conduz no caminho correto. Bom, o Vale da Matança. Gente, esse Vale da Matança aqui é coisa de louco. Esse Vale da Matança aqui, quando falar do Vale de Ben Hinnom,
Na verdade é um vale que existiu e existe até hoje, e ele era um depósito de lixo e um cemitério para os pobres. As pessoas doentes e que eram assassinadas pelos ricos eram jogadas o corpo ali para apodrecer, para ficar ali. E ali também era o local onde se fazia o sacrifício de crianças. Então os corpos ficavam apodrecendo naquele local. E o que acontece? Ele era também conhecido como Tofete, como está dizendo aqui no texto, Tofete. E Jesus chamou esse lugar de Geema. Lembra? Está lá, se não me engano, em Mateus 5, 22 e 18, 9. Ele chama esse lugar de Geema. Ele comparou ao inferno, ao fogo do inferno, ao fogo que queimava continuamente e o verme que estava ali presente. Entendeu? Então, ele ficou conhecido como Vale da Matança aqui na época que foi escrito aqui de Jeremias, porque quando veio a destruição da Babilônia, mas morreu tanta gente por causa do cerco e da destruição, que foi de 588 a 586, que encheu de cadáveres até transbordar, porque por isso que ficou conhecido como Vale da Matança. Terrível isso, cara, me deu até arrepio fazer essa pesquisa aqui. Quando eu pesquisei, comecei a descobrir essas coisas aqui. Vale da Matança, misericórdia. Olha só, o capítulo 8, então, quando começa aqui falando que vai espalhar os ossos, né, lá no verso 2, espalhando os ossos diante do sol e das estrelas, quer dizer, o exército inimigo espalharia os ossos na cidade, assim, que era um sinal de profunda humilhação, porque estava violando algo sagrado, que eram os ossos da pessoa que estava enterrado. E aí Deus fala, manda lá o sol, a lua, as estrelas, que vocês tanto cultuam e adoram, manda eles fazer alguma coisa para ver se eles vão fazer. Não vai fazer coisa nenhuma não, porque quem manda aqui sou eu, dei liberdade para esses caras fazer isso aí, para você se sentir humilhado. Então olha só como é que Deus é, filho. Deus quando também enche os picuá de alguém, olha, eu vou te contar, hein, é difícil. Deus também horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo, de misericórdia. Bom, 8 de 4 a 7, aqui revela o coração obscurecido, sabe? O coração obscurecido pelo pecado, ele torna tão comum o que a pessoa está fazendo, tão comum, que ela vê como se fosse uma coisa natural, ela vê o pecado como se fosse algo fazendo parte da vida dela, tão comum que se torna natural, ou seja, a pessoa está presa na mentira, está presa no engano, está se tornando escravo daquela situação, e Deus contrasta tudo isso. Deus contrasta tudo isso com o instinto das aves, que buscam na época migratória o alimento para ter vida. E o que nos dá vida é a palavra, e as pessoas não buscam a palavra para ter vida, continuam buscando a morte. Então Deus contrasta, fala assim, puxa vida, os animais que não têm consciência, na época da migração ele busca a comida. E vocês que são tão sábios e tão inteligentes, não buscam o alimento que traz a vida, que é a minha palavra. Porque a minha palavra é a palavra da vida, é a palavra que traz vida para vocês. E os israelitas, eles não fazem isso. E ali do verso 8 em diante, do verso 8 até o verso 13, do capítulo 8 ainda, eles protestam contra o julgamento divino, contra a lei do Senhor que os condenou. Só que não é a lei que condenou, foram as atitudes dele que condenou. A lei era um princípio que apontava o erro. Se você fizer isso, você vai ser condenado. Então os caras falam assim, a tua lei está me condenando. Não, quem está condenando são os atos que você praticou, porque a lei já mostrava que aquilo era errado. Você fez porque você quis, porque você foi tonto, né? Então agora eles estavam, e aqui nesse contexto do 8 ao 13 aqui, o que acontece? Os caras estavam distorcendo a lei. Eles pegavam o princípio lá como o rei Joaquim e os seus oficiais, e eles criavam uma nova tradução. Eles criavam uma nova versão da lei do Senhor. Olha que absurdo. Parece algumas religiões que nós conhecemos aí que distorceram a Bíblia, né? Olha, já era velha essa ideia, hein, de distorcer a Bíblia. Então os caras distorciam aqui para tentar mover, para tentar justificar os seus atos. E Deus aqui botou todo mundo no fogo do inferno. Misericórdia. Eu, hein, estou fora desse povo. Por isso que a gente tem que ser literal na palavra de Deus. O que a palavra diz, o que ela não diz, a gente não precisa dizer, porque se não está revelado, então não é pra gente, né? Lá no 8:22, esse aqui é legal, remédio de Gileade. Esse remédio de Gileade que pergunta aqui, não há remédio em Gileade, não há médico ali. Esse remédio de Gileade era uma seiva pegajosa que escorria do corte feito do tronco de galho de árvores perenes, que eu até notei que não me esquecer, de árvores perenes de pequeno porte na região montanhosa ao leste do Rio Jordão. Os mercadores vendiam isso como se fossem um produto que tinha poder de cura. Então Jeremias entendeu que os seus compatriotas estavam sofrendo de uma enfermidade espiritual tão profunda, tão grave, tão difícil, que eles precisavam ser curados por Deus.
A verdadeira seiva é aquela seiva que vem de Deus, né? Só enxergavam as manifestações físicas do julgamento, mas não enxergavam aquilo que tinha ocasionado o julgamento, aquilo que tinha levado eles a uma rebeldia espiritual. Então, sabe, você entendeu a complicação? Então Jeremias usa a pegada daquela seiva para dizer o seguinte: cara, vocês não tem que ficar olhando o juízo, vocês têm que olhar o que causou o juízo. O que causou o juízo foi uma enfermidade espiritual de vocês. A culpa é de vocês. Então, cadê a seiva? Cadê a seiva para o bálsamo, para curar isso aí, para trazer a verdade para vocês? E aí nós vemos que Jesus, ele é o bálsamo definitivo para a nossa alma, porque ele é a verdade, a palavra dele é a verdade. Quem quiser viver, tem que viver segundo o que Jesus estabeleceu. Bom, no capítulo 9:3, já no capítulo 9, no verso 3, ele fala aqui da língua como um arco para disparar mentira. Cara, isso aqui é muito tenso, né? Então o Senhor repreendeu Jeremias porque ele estava expressando os seus sentimentos anteriormente, né? E sentimentos de compaixão com relação ao povo, e o povo era Baal. E aí Deus vai lá e começa a enumerar as acusações do povo, e uma delas é essa aqui, que a língua era como um arco que contava mentira com a intenção de ferir as pessoas. Olha que coisa doida, rapaz. Ferir a pessoa, não era uma mentirinha não, uma mentirinha para machucar, para destruir as pessoas. E lá no verso 10, fica claro, né, que as palavras, quer dizer, não fica claro, no verso 10, quando ele fala que chorarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens do deserto, que não fica claro se é Jeremias ou se é o Senhor que está proferindo isso aqui, né? Se as palavras são de Deus, significa que quando ele pronunciou o juízo, ele pronunciou com o coração muito entristecido por aquela situação. E é verdade mesmo, porque Deus diz lá em Ezequiel, ele diz o seguinte, que ele não tem prazer e alegria em que o ímpio seja destruído, pelo contrário, que antes todos se arrependessem e voltassem para ele. Então realmente ele proferiu isso aí com profunda tristeza, porque ele nos ama. Ele não quer a nossa destruição, ele quer o nosso bem. Os planos dele são de bondade, os planos dele são muito mais elevados que os nossos, muito superiores que os nossos, porque ele quer o bem para nós. E se as palavras foram de Jeremias, mostra a sua profunda dor em transmitir o decreto de Deus, porque o profeta ele tinha que lidar com o seu sentimento patriótico, a empatia que ele tinha com o povo, mas também era mensageiro comissionado por Deus para trazer aquela palavra tão dura. Então é um conflito, sempre vai ser um conflito, né? E continuando aqui no verso 12, aquele que fez a pergunta ali, ele parece indagar ali onde é possível encontrar sabedoria e bondade naquilo que estava acontecendo. São perguntas retóricas que são feitas, e aí ele começa a questionar: poxa vida, onde está a bondade, onde está a sabedoria em toda essa desgraça que está acontecendo? Né? É fácil, é só olhar as atitudes que tiveram, mostrar o juízo e a esperança que Deus dá da restauração. A consequência do juízo são consequências dos nossos atos. Não temos que questionar a Deus: onde está a sabedoria nisso aqui? Onde estava a tua sabedoria? Onde estava a minha sabedoria de praticar o ato que levou a essa consequência? Porque o pecado cobra. Infelizmente o pecado cobra. Não é Deus que impõe alguma situação, não. Se você pecou, você vai sofrer a consequência do teu pecado. Se você adulterou, a tua mulher fatalmente vai te largar, vai te abandonar, teus filhos vão te acusar, Satanás vai acabar com o teu ministério, vai acabar com você na igreja, vai acabar com você tudo quanto é canto, você vai ser execrado publicamente, e você vai dizer: onde é que está a justiça nisso, onde é que está a sabedoria disso, onde é que está a bondade disso? Deus, cadê você? Não, filho. Você tem que pensar em Deus antes de fazer a merda. Depois que você fez a merda, você vai ter que assumir as consequências do seu ato. Aí a questão do perdão e misericórdia, Deus vai te perdoar e vai ter misericórdia, mas o povo não. Lembre-se disso. Deus é misericordioso, mas o homem às vezes não é. E você pensa nisso antes de praticar as besteiras. Bom, aí ele fala aqui das mulheres planteadeiras aqui, que eram profissionais, são planteadeiras profissionais, mulheres que choram nos velórios, e Deus está falando: vou matar tanta gente, que é melhor vocês começarem a ensinar os filhos pequenos de vocês a ser planteadoras também, quer dizer, para anunciar a gravidade da situação, o que queria fazer. E ali Deus diz, né, um verso 23 que é muito lindo: o sábio não se orgulha da sua sabedoria, ou seja, isso aqui não vai adiantar nada contra a destruição. O poder aqui do rei, né, o rei é poderoso, não se orgulha do seu poder, porque também não vai adiantar nada diante da destruição. O rico da sua riqueza, porque a riqueza também não vai durar na destruição. Aquele que quiser se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se de conhecer o Senhor. Aí sim, aí bem, reconhece que só existe um orgulho que é bom, que dá o testemunho pessoal do conhecimento de Deus, e que entende que o fato que Deus é o único Deus que existe, o único Deus verdadeiro, por isso eu copio Ele.
eu copio o seu caráter, eu copio sua retidão, eu copio sua integridade, que é o que diz na sequência aqui do texto. A retidão quando a retidão de Deus, porque Deus interage com o povo, Deus permanece com o povo e Deus quer que o povo viva o conceito moral e ético que Ele tem para com o povo. Esse é o correto. E é uma questão que agrada a Deus. Porque quando nós temos ética, moralidade, princípios e valores do reino de Deus, são coisas que agradam a Deus, ao contrário de você ter uma atitude uma atitude equivocada de achar que você sabe mais do que Deus. Não. Olha a palavra, lê a palavra, viva pela palavra, que é a melhor coisa que nós temos que fazer, porque aí você vai agradar a Deus realmente. Você vai saber que Deus é Deus e que você pode agradá-lo obedecendo a Ele. Bom, e lá no finalzinho fala dos circuncidados e dos não circuncidados aqui, né? Mas o que está dizendo aqui na verdade é o circuncidado de espírito. A pessoa não adiantava ser circuncidado da carne e ter uma atitude de porcaria. O que ele precisava, como Paulo disse lá em Romanos 2, do 25 ao 29, era ser circuncidado no espírito e fazer ações que agradam a Deus. Não adianta nada ter o símbolo de que pertencia ao povo de Deus e não agir como o povo de Deus. Não adianta nada o cara hoje dizer: eu sou batizado em Cristo Jesus, entreguei minha vida para Cristo, sou cristão, sou evangélico, e não ter uma atitude que realmente demonstre que ele faz parte da aliança com Cristo, que ele participa da aliança do corpo e do sangue de Cristo, que é renunciar a si mesmo, morrer para o mundo e viver para Deus, obedecendo aos princípios, valores e ética do reino de Deus. Se não é assim, queridão, sinto muito, mas tu não está dentro do esquema que Deus quer. É melhor a gente se converter, é melhor a gente voltar para o caminho certo, fazer aquilo que agrada a Deus, porque essa devocional eu estou escrevendo para você com todo o amor e com todo o carinho, para que você se volte para Deus. Porque na verdade as outras coisas são tudo superficial, não vale a pena. Não vale a pena. A gente tem que ser circuncidado no coração. A gente tem que ser convertido no coração, para viver o melhor de Deus nessa vida. Deus disse lá em Salmos, sabe, que aquele que serve Ele de todo o coração vai comer do melhor nessa terra. Vai comer da melhor farinha e do mel saído da rocha. Que coisa tremenda. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, confie nisso e viva para isso, que você vai ver como que é bom, tá bom? Deus abençoe sua vida, que essa devocional seja produtiva para você, divulgue. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações, dá um like ali, que é importante você ir para o canal e para você receber as notificações, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e que você tenha um excelente dia. Amém? Deus te abençoe. Valeu, até a próxima. Tchau.